fazer a projeção aqui da apresentação. Vai projetar, né? E, ao mesmo tempo, né, o chat vai estar falando e eu vou estar projetando aqui. E qualquer coisa, como eu já falei, vocês falam no chat ou pode abrir o microfone, né, para perguntar. Grande Breno, atleta aí do Speed Track. Fala, professor, boa noite. Boa noite, meu guerreiro. Tudo na paz? Obrigado aí pela participação. Graças a Deus, tudo tranquilo. Já treinou hoje, né? Já deu uma corridinha leve. Está conseguindo visualizar? Tô. Deixa eu Tá aqui. olhar aqui. Eu fui projetar só a tela do PDF, mas ele não aceitou, então eu vou projetar desse formato e vou... Mas dá certo. Eu posso Ok, deixar repassar para o pessoal depois também. certo. Eu vou ficar lendo aqui o bate-papo também aqui do lado, tá? Deixa eu só... Aqui, pronto. Estão conseguindo visualizar? Então, Sim. ok. Pronto. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a modalidade chamada Track, né, de navegação em velocidade, né? E a convite da Diane, que já participou do nosso primeiro evento, né, Diane? Vale salientar. Nossa abertura do Speed Track, a Diane se fez presente também, né, que naquele momento nós surgimos apenas para trabalhar como se fosse uma espécie de espaço para treinamento, voltado para profissionais da área da educação física e demais curiosos, né, que gostam de explorar o ambiente natural, que gostam de curtir a mata, que gostam de sentir o cheirinho do verde, né? Então, pode passar, Diana, a gente vai para a primeira imagem, né? O Speed Track é composto de 4 sócios, né? O Eric é que está no mato, né? O Richard que está aí, a Amanda e o Fernando. Por trás existem mais pessoas, né? Que realmente ele tomou uma proporção muito grande e não esperávamos a curto prazo, mas enfim, a gente teve que se moldar, né? A demanda. E, no caso, hoje, nós já temos pessoas que lidam com o nosso Instagram, que lidam com o Facebook, né, e que fazem parte da montagem da pista, do desmonte, e de mais outros setores, né, que realmente necessitam desse calor humano, desse pessoal que realmente gosta de fazer, né, eu digo que o esporte é amador aqui no estado. E não apenas o esporte, né, que o esporte também é uma porta para que você possa conhecer o nosso estado, o Rio Grande do Norte, suas belezas naturais, né? Então, isso realmente é o que nos motiva para trazer algo diferente para o pessoal, né? Que geralmente passa a semana toda no batente, trabalhando, trânsito. Quando vem a oportunidade de reviver momentos, talvez até da infância, quando nós apreciamos algum terreno no interior, Areis, um exemplo, né? Que lá, quem foi para lá viu a beleza, o espetáculo da natureza, com chuva, com ganso, com marreco, com boi para lá e para cá, com lama. Então, realmente é uma coisa que chama, agrega valor. Enfim, mas antes da gente se aprofundar mais um pouquinho, a gente vai entender o porquê do trek, né? Pode passar uma, Diana. O trek ele surgiu por volta do século XIX, né? Então, nesse período, a África do Sul já era explorada por holandeses. Oi. Só um pouquinho, porque eu acho que quando eu vou para a tela da apresentação, sai quando eu vou para a tela do Google Meet, sai da apresentação, não é isso? Deixa eu projetar, ver se eu consigo projetar. Eu tenho uma apresentação aqui impressa, acho que dá para... Mas fica ruim para o pessoal visualizar, entendeu? Tá bom. Deixa eu parar aqui a apresentação.
E deixa eu projetar novamente, porque o pessoal está entrando, eu vou ter sempre que ficar dando acesso. Tá bom. Pronto, agora vai. Pronto, joia. Agora vai dar certo. Certo? E fica. Agora vocês vão visualizar só a tela do. Tá ótimo. Pode ir? Você é um áudio agora. Vai lá. Pronto, então vamos lá. Pode ir, meu querido. O track surgiu por volta do século XIX, né? Na época que trabalhadores holandeses, né, chamados voortrekkers, eles colonizaram a África do Sul, né? Eles faziam esse deslocamento atrás de pedras preciosas e demais outros itens, né, naquela região, e por ser o único meio de transporte naquela época, o pervete, né? Então eles faziam essa caminhada muito distante, que conotava como sofrimento e até porque era um trabalho de muita resistência, né? Então, em algum período, quando houve a invasão britânica, né, os ingleses invadiram, então a palavra trekking acabou sendo absorvida por eles, né? E equivale também a longas caminhadas, né, dentro desse espaço, dentro desse continente. Então, pode passar de... No Brasil, né? No Brasil, alguns autores afirmam que ele surgiu no ano de 1992, em São Paulo, né? E não era, né, nessa nossa modalidade. Existe até uma outra palavrinha que o pessoal utiliza muito, que é hiking, né? E é um pessoal que acaba fazendo trilhas um pouco menores, né? O trek praticamente lá fora, eles têm essa conotação de ter um dia, de levar barraca para acampar, para dormir naquele local. Ao Rick eles não, o Rick apenas você vai naquele espaço, tipo o Bosque dos Namorados, né? Parque das Dunas. Você faz a caminhada, tem um ponto de apoio, faz aquilo ali por volta de 1 hora e você volta para casa. Então, são essas diferenças que eu não vou falar por aqui de início, mas lá na frente, quem quiser perguntar, eu repasso alguma documentação bem bacaninha acerca do trekking. Então, o conceito. O trekking nada mais é que uma caminhada, né, através de trilhas naturais. E o verbo trekking, ele vem de migrar, é de origem africana, e ele remete a contato com a natureza. E também a atividade física, porque utiliza-se dos membros inferiores para que a gente possa, né, se locomover de um local para outro. O histórico do Speed. O Speed Trekking, ele começou com uma faixa de 33 equipes, né? Formato de trios, né? Para quem não conhece o trekking, ele parece um pouco com o esporte de orientação, né? Então, algumas particularidades, elas são bem próximas, né? Mas em outros quesitos ele acaba sendo bem diferente, né? Mas assim, é como se eles fossem primos, né? Teve a palestra ainda do Érico, aí muito boa palestra por sinal, Diana. Eu sugiro que esse pessoal que esteja assistindo aprecie o documento dele, um documento muito embasado acerca da orientação, fala tanto aqui do estado como da região Nordeste, como a região Sul, né? Ele elenca as diferenças de terreno também para o pessoal daqui do Nordeste e o pessoal do Sul. E geralmente quem treina no Sul, no terreno de lá, é mais propício para participar também dos campeonatos a nível de Europa. Então, são particularidades bem interessantes que eu sugiro que o pessoal aprecie depois. E o nosso espaço no Speed Track, ele foi oportunizado para esse profissional de educação física, que tem assessoria, né, esses grupos de treinamento e demais interessados, né, para preparar para você aprender a navegar, a fazer uma planilha de treino em terreno como areia, como dentro de mata, para você aprender a navegar, utilizar a bússola também, não é? E por questão também de lazer e qualidade de vida. Ao invés de você ficar tomando a sua cervejinha lá, você abre o seu espaço para que você possa curtir um pouquinho o mato, que é bem bacana. Então, ele nasceu em 2018, né, com 33 equipes, Diane estava lá no meio, ganhou até troféu, Diane. Tá aqui, Diane, troféu. Estava aqui, depois eu mostro para a galera. Está aqui em cima, não sei se dá para ver. Você tem um desse. E hoje, praticamente o evento ele conta com a faixa de 500 a 600 atletas, né? Aí
Em relação a isso daí, não se preocupe que eu não vou falar apenas do Speed Track em si como evento. A proposta aqui é que vocês da licenciatura, vocês do bacharelado, abram esse leque de possibilidades de exploração, né, que você pode muito bem utilizar na escola, pode utilizar essa ferramenta também, essa possibilidade pedagógica dentro de condomínio, para algumas aulas com crianças, que realmente você pode elencar o caça ao tesouro, coisa que eu fiz lá na escola com as turmas do primeiro ano, que o documento da Base Nacional Comum Curricular, ele não agrega isso, mas o referencial municipal, ele acabou colocando para as turmas de terceiro, quarto, quinto ano, isso é bem interessante, né, a prática de skate, a prática da escalada, a orientação, o trekking, eram coisas que não eram vistas na minha época da escolar. Então, quando eu repasso isso para o aluno, através das nossas formações, vale salientar, que é bem interessante, nosso programa da formação continuada na rede municipal, isso acaba gerando novas possibilidades para que os alunos aprendam novas coisas, que revejam, né, e que repassem também para os pais, que os pais acabam participando também em alguns momentos, quando é a festa dos pais, eles acabam participando com os alunos, e isso é bem interessante, bem gratificante. E o pai acaba entendendo realmente quando existe um trabalho feito de forma coerente, até o risco ele acaba sendo minimizado. Porque tem pai que tem medo, né? Você sabe muito bem, aquela conotação antiga de esporte radical. O esporte, às vezes, que causa medo, né? Esporte de aventura. Então, vamos embora. Para 2009, a proposta do Speed Track voltou para essa proposta do track de navegação em velocidade, voltou-se para a competição propriamente dita, com medalhas, troféus, enfim, virou praticamente um evento grande. Acabei me afastando de outra organização, por sinal, uma organizada por uma criatura do mais alto valor, que é o Gustavo Mouzinho, né, track em 4 estações, e praticamente eu aprendi muita coisa também com ele. Vale salientar aqui, a gente não pode deixar de falar também, muito conhecimento. Vale salientar que eu sou um bebê ainda, estou aprendendo. Vamos lá, Di, pode passar. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho das modalidades e tipos de trekking. Nessa parte aí, para quem é da área da educação física, né, que vai perceber que não é só você só não tem esse espaço de trekking, né, de você organizar uma prova de trekking, mas você tem outras maneiras de você também trabalhar no aspecto do turismo, de você explorar os cânions lá de Currais Novos, né, os afogados, se não me engano. Tem muita parte boa aqui no Rio Grande do Norte, e você pode levar o pessoal para fazer alguma trilha, para reconhecer algum ponto turístico. E o profissional da educação física ele já sai da graduação habilitado para isso, com inúmeras competências. Então, existem espaços, né, que você pode muito bem explorar, e nós vamos ver aqui nesses tipos, né? Um deles é o trek individual. Ele é feito por trekkers solitários, que organizam os próprios percursos, né, e os seus equipamentos, e também é chamado de trek independente. O Breno é um exemplo aí, de vez em quando ele sai correndo no meio do mato sozinho, claro que ele não vai passar o dia dentro do mato, mas sempre o pessoal está fazendo algum treinamento, prefere até sair dessa rotina do asfalto e buscando o ambiente natural. O trekking organizado, também chamado de trekking em grupo, feito com mais pessoas. Geralmente algumas empresas, né, oferecem esse tipo de serviço. Para quem não sabe, o Speed também oferece esse tipo de serviço. Mas por conta da demanda antigamente, hoje não, que a gente está meio parado por conta da pandemia. Mas antigamente era possível você contratar o Speed para que de uma hora para outra fosse até o Vale Encantado, não é, Diane? Fazer o reconhecimento do espaço. Travessia de rio. A Diane foi reconhecer, né? Faz parte da nossa prática, foi reconhecer o Vale Encantado naquele período. Tivemos que abortar porque realmente choveu muito. Entramos com água na canela, joelho, perigosíssimo, mas enfim. Então vamos lá. Vamos partir para o Sem, trekking assistir. Sim, sem falar nas abelhas, que a gente exatamente. A surpresa. bichinha faz parte, viu? Trekking assistido. O trekking assistido é um meio termo entre o individual e o organizado, né? Nele você é responsável pela equipe e pelo equipamento. Porém, a assistência de outras pessoas, como os guias e carregadores. E até gente que cuida também da alimentação e de cozinhar. É bem interessante. Isso lembra algumas tarefas que nós temos também dentro do trekking, né? Porque cada figura, cada membro da equipe é responsável por uma situação. Tem um que corre, tem um que lê, tem um que fica sentado na cadeira e assim acontece. Então, vamos lá. Trek de competição.
é também chamado de enduro, né? Costuma ser organizado por empresas e esse é o que nós fazemos, né? Através de mapas, com planilhas, com sistema eletrônico de apuração. Então, praticamente, nós adaptamos isso daí para que o chamado tracking para que a gente pudesse oferecer algo no formato competitivo. Pode passar, Gui. Passou? Pronto. Dentre essas modalidades e tipos de tracking, nós temos o tracking de regularidade, o de velocidade e o de longa distância travessia. O que nós utilizamos hoje dentro do speed tracking de velocidade, né? Nesse modelo, o importante é chegar ao fim do percurso quanto antes. Nós plotamos alguns pontos, não é? Eu tenho aqui alguns mapas. Esse é um mapa, não sei se dá para ver aí, Esse foi de Baía Formosa, esse mapa aqui. Bota mais pertinho assim da câmera, só para o pessoal ver. Pronto. Isso. A parte azul é a água, né? O mar, Baía Formosa. E realmente nós utilizamos esse espaço aqui, que era um sonho nosso, né? Conhecer profundamente a Mata Estrela, né? É um terreno muito amplo, é um espaço preservado, né? Um espaço de ordem privada, e realmente foi muito complexo a nossa entrada nesse espaço, porque emana documentos, né, também de ordem ambiental, mas mesmo assim nós conseguimos, e foi bem interessante levar o evento para lá. Muita gente não conhecia Baía Formosa, para você ver. Tem gente que conhece São Paulo, conhece o Rio de Janeiro, conhece a Europa, mas não conhece o estado do RN. Então, essa é a nossa intenção também de promover o esporte aqui no estado, para que o pessoal conheça. E saiba que nós temos belos paraísos aqui na nossa frente e praticamente em desuso por nós. A gente não faz tanta força para visitá-los. Em geral, são distribuídos alguns pontos de controle, a gente chama de PC, que a gente vai falar mais na frente, e vocês vão entender o porquê que tem esses círculos no mapa, que a gente chama de ponto, não é de ponto eletrônico. Então, pode passar de... Então, pronto. Esse trekking de dia também, bastante popular, é o tipo com mais adeptos no Brasil, voltado para iniciantes, tem percurso de até 10 quilômetros e sem pernoite. É uma prática de lazer, ao invés de competição. Né? Nesse caso daqui, o trekking de dia, ele não utiliza mapa nenhum, é apenas o seu GPS, talvez que você tenha, né? Tem gente que vai caminhar sem GPS, mas eu não aconselho, geralmente as pessoas que participam dessas situações conhecem o terreno, e acaba gerando a segurança por conta disso. Que não adianta a gente também querer se adentrar no mato, principalmente Baía Formosa. Tem algumas pessoas que adentram no mato e não se dão conta da dimensão daquele espaço. E houveram situações também que pessoas, 4 pessoas, dentre elas uma gestante, entrou no mato com esse pessoal e acabou se perdendo e passaram a noite dentro do mato, escutando a voz do macaco guariba, que para quem não conhece é um macaco bem que gosta muito de gritar e realmente dá um medo danado. Então, é para que você faça essa proposta, essa atividade, realmente é bom que você tenha uma pessoa conhecedora do que está fazendo. Não adianta você querer apenas, por questão de achar que sabe, entrar no mato e que você vai trazer uma segurança para o pessoal. Realmente você tem que calcular esse risco, aí o risco ele tem que ser minimizado ao máximo. Nós temos uma figura aí do lado esquerdo, ela remete a uma planilha, né, de trekking. Isso veio lá do Campeonato Paulista de Trekking, né, que é uma maneira bem interessante, mas o Speed Trek não utiliza esse tipo de planilha. Nós utilizamos esse mapa aí, que é o da direita, uma imagem fotográfica via aérea, e abaixo nós temos esse pessoal que faz o trekking de um dia. Você vê que a questão da mochila aí, como é grande, né? A diferença para nós, essa mochila aí está cheia de mantimentos, só que a nossa nós utilizamos entre 1,5 litro e 2 litros d'água no máximo para garantir o tempo de prova por volta de 1 hora, 3 horas na pista, com segurança. Pode passar, Di. Tem alguma pergunta, Di? Por enquanto, não. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não, eu vou passando aqui, tá bom? Como eu falei no início, pessoal, o pessoal que chegou depois, vocês podem abrir o microfone,
né, fazer alguma pergunta, ou então escreve no chat que eu estou, né, monitorando, e aí fiquem à vontade, tá, para a gente aqui, na verdade, o chat está apresentando informações aqui sobre o track, mas aqui é um diálogo, vocês vão perguntando e não deixe passar a informação não, senão ele passa direto mesmo no chat. Vamos lá, vamos partir para o conhecimento básico. O que é interessante para que a gente possa saber do trekking? Isso eu peguei da orientação também lá do Érico. São qualidades, né, que o atleta realmente tem que ter, a sua equipe, no caso, e o conhecimento básico é a noção de espaço e tempo. Né? Você vê aí nessa figura que o rapaz realmente está segurando o mapa, em algumas provas de orientação o pessoal costuma dobrar, deixar o mapa desse jeito para facilitar, né, a sua navegação. E quando a gente fala noção de espaço e tempo, é justamente para você abrir o mapa e saber interpretar e saber onde é que você está. Onde é que eu estou? Né? Quando você utiliza o GPS no seu carro, você realmente tem uma ferramenta ali que vai lhe ajudar. Né? Você vai ver alguns pontos, como Midway Mall, vai ver o IFRN, né? Vai ver o Arena das Dunas. Então, são pontos bem visíveis. E o que nós planejamos dentro de uma prova é justamente você elencar esses pontos que são mais visíveis para facilitar a tua navegação. Então, geralmente, quem tem essa boa noção de espaço e tempo vai facilitar muito o andar da prova. Richardson, Oi, amor. Arthur fez uma pergunta aqui. Qual o meio que esses tracks, né, no caso, provavelmente ele está falando das competições, né, são mais divulgados? E quem pode participar? Só quem faz parte de alguma equipe? Aí ele falou, né, completou. Já ouvi falar que era só quem estava fazendo parte de alguma equipe. Aí era interessante você estar também falando, né, que eu acho que foi no início, né, você falou sobre o track individual, né, o track em equipe, né, e aí acho que se refere à assessoria esportiva. Felipe, eu não entendi a sua pergunta, mas se você quiser abrir o áudio e falar ou escrever, tá bom? Mas vamos lá. Muito se tem falado, Diane, depois desse período, né, nesse período que a gente está passando, de atividades individuais, que geralmente o speed trekking trabalha com formação desde a dupla até o quinteto, né? E nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Por que não individual? Porque a pista individual, para nós, é um risco da gente lidar com algumas situações. Então, isso interfere até com o seguro, para você ter uma ideia. Então, quando você é atleta, você pensa de uma forma. A partir do momento que você entra numa empresa, existem detalhes que você realmente vai ter que minimizar. Aí entra a questão de custo, questão de risco. Né? Eu cito, por exemplo, o mapeamento. O nosso mapeamento, ele geralmente, por se tratar de longos terrenos, né, existem treks que fazem essa atividade num local bem menor, mas na nossa metodologia de trabalho, nós buscamos trabalhar com 3 pessoas. Né? Agora, por que disso? Ocorreu uma situação em Areis que nós passamos do tempo, nossa alimentação acabou e a nossa integrante ela acabou passando mal, passou mal. E nós tivemos que fazer o resgate ali, né, aplicar os primeiros socorros para que ela tornasse, digamos, no momento que eu precisasse de um rádio, alguma coisa, numa situação de tentar retirá-la dali sozinho, né, ia ser mais complicado. Então, como a pessoa estava lá, então acabou facilitando. Se eu precisasse de locomover, iria pegar o carro, e nós trabalhamos com essa hipótese também, a gente não, né, a gente sabe que existe o risco existe, e para isso a gente tem que trabalhar de uma forma bem metódica para que não ocorra nada. E se ocorrer, claro, a gente não está isento não, mas que a gente saiba lidar com a situação de uma forma tranquila, né? Então, até isso daí para o atleta a gente leva em consideração. Mas é possível fazer de forma individual? É. Eu digo isso porque a orientação trabalha dessa forma, né? Então, qual o fator complicador do SPID para a orientação? A diferença, não digo fator complicador. A diferença é porque na orientação você tem pontos sequenciados. O Speed Track ele não trabalha com pontos sequenciados. Então, você trabalha realmente o desenvolvimento cognitivo na hora de entender que rota eu vou pegar. Eu pego logo o gancho aqui para falar de conhecimentos básicos, porque nesse momento você vai conseguir identificar detalhes. Quando você tá em trio, em dupla, em quinteto, acaba ficando mais fácil também, não é? Mas existe uma proposta nossa, um plano de ação pós-pandemia, e realmente nos pegou de surpresa, que nós estávamos preparados para 5 etapas, né, esse ano, e a segunda etapa, que seria em 19 de abril, nós tivemos que adiar.
né? E possivelmente em junho agora, nós estamos, claro, dependendo de algumas situações governamentais, e a gente está nessa dúvida ainda, mas uma coisa é certa, como nós somos muito metódicos em relação a riscos, a gente não vai querer arriscar o atleta de forma alguma, de jeito nenhum. Mas para isso, claro, mas para isso nós já temos plano de ação para, numa data futura, se liberar, nós teremos como fazer o evento de forma segura e tranquila. Certo. Richardson, eu vou só complementar aqui para o pessoal porque tem algumas pessoas que não assistiram a palestra no caso do Érico, né, e o Érico falou sobre esporte de orientação. E o esporte de orientação ele é um dos elementos, né, que a gente fala, é uma modalidade, né, também, e que está inserido dentro do TREC, mas o formato que é usado é diferenciado. No caso do esporte de orientação, como o Richardson comentou, ele existe uma sequência a ser seguida. Então, se você tem 10 pontos, você tem que seguir a sequência de 1, 2, 3 na No caso no track, não há essa exigência, né? A exigência é que você faça todo o percurso, não necessariamente você siga de 1 a 2, você pode ir de 1 a 5, de 5 a 10, de 10 a 6, né? Depende da forma como a própria equipe ela se organiza, e essa é uma das diferenciações, né? Falar do formato também do mapa, como o Richard falou. E aí, a Cibele, acho que fez a leitura de uma das perguntas do Arthur e do Felipe, e comentou, Diana, eu acredito que a pergunta, né, no caso, acho que do Arthur, se remete como participar, né? Quem não conhece exatamente a modalidade. Então, eu acredito que realmente entra muito por esse... Complementar. Isso, aí eu queria que você, se possível, falasse exatamente sobre o que a gente conversou antes, né, dessa questão da visibilidade, de estar começando agora essas práticas, né, e como realmente as pessoas que estão querendo, têm interesse de participar, como elas podem estar participando, né, e vivenciando essa modalidade. Diane, vamos lá. Felipe, seguinte, nós temos um gráfico lá na frente que ela elenca a faixa etária, né, daquelas pessoas que participam do speed trekking. Se você perceber, nós temos crianças de 10 anos que participam, 10 anos de idade. E temos hoje senhores de mais de 70 anos que participam também, né? Então, claro que não é um número acima de 10% para quem tem mais de 70 anos, mas 6% de 500, aí você tira que realmente tem uma fatia, né, bem bacana de pessoas que realmente gostam de correr do mato, e não necessariamente lá na frente vou falar também, não é preciso ser atleta não, mas que seria bom você ter pelo menos uma prática de caminhada e um respaldo também médico, né, que não adianta você entrar em qualquer atividade física sem essa avaliação antes de fazer qualquer atividade. E as crianças também, existe uma categoria chamada TRIP, né, que antigamente a gente chamava de livre, né, nós mudamos algumas nomenclaturas, e a categoria TRIP geralmente é aquela categoria que não remete à competição. Então, são pais, são filhos que antigamente o pai ia sozinho para o evento e a mãe acabou pedindo, exigindo, né, não quero ficar em casa não, quero ir também, acabou levando o filho. E hoje se tornou interessante por quê? Porque eles, quando a gente consegue um local bacana, tipo um hotel, largada de um hotel, o pessoal acaba chegando na sexta e saindo só na segunda pela manhã. Às vezes domingo, às vezes na segunda, porque eles ficam praticamente consumindo algo naquela região. Então, para você ter ideia, é uma coisa que movimenta muito o comércio local também. Então, por isso que realmente os parceiros eles acabam chegando. Mas é possível criança de 10 anos? É. Claro que vai ser uma prova bem mais simples, bem mais curtinha, chega até 3, 4 quilômetros, mas assim, para criança, pode ter certeza, tira de letra. E eles vão brincando, vão curtindo, batendo foto. E a modalidade individual, ela é um projeto nosso aí para 2021. Tomara, se Deus quiser vai dar certo. Respondido? Vamos para o raciocínio lógico. Nessa ocasião, é de você tentar fazer o percurso mais rápido possível, lendo aquilo, né, de uma forma bem, interpretar o mapa de uma maneira eficaz. Aí você auxilia isso daí com a navegação, aliás, troquei aqui, o raciocínio lógico, ele vem da estruturação do pensamento, né? A maneira como você vai organizar esses dados, né, que você interpretar. A gente sabe que na orientação, é bem interessante que o mapa da orientação ele tem muita informação, Diane, e foi por conta dessa quantidade de informações que eu me interessei em praticar orientação. Eu participei dos treinos em 2018 e resolvi me filiar, me federar pelo COP,
para entender como é que se faz essa interpretação do mapa, essa leitura, valendo salientar que é bem diferente. A orientação trabalha com carta e nós trabalhamos com foto aérea. Aí foi que nós percebemos a diferença de um mapa para outro em termos de informações. Existem simbologias na orientação que no track não tem, mas que a gente pode colocar, pelo menos para facilitar a navegação desse pessoal. Algumas informações como trilhas, como ponto de hidratação, ponto de água, como trecho de rio, né, como curvas de nível, que o nosso mapa não tinha antigamente curva de nível, e quando você coloca curva de nível, você tem como fazer algum ataque a um ponto de uma maneira mais facilitada, porque a curva de nível ela vai dizer em que altimetria eu estou, se eu estou lá embaixo, se eu estou lá em cima, entendeu? Então, a questão do raciocínio lógico, ele vem de organizar isso daí, até que você chegue a uma conclusão para implementar a navegação terrestre, né, que é a melhor forma que você tem de fazer esse deslocamento em menor tempo possível. E para o trekking, o que equivale ao menor tempo, e você também pegando todos os pontos que estão espalhados, né, de acordo com o terreno e o mapa. Vamos lá. Elementos essenciais, o terreno. Com relação ao terreno, né, teve gente que perguntou no privado, você me perguntou também, que tipo de terreno nós utilizamos? Nós utilizamos os mais variados, né? Vale salientar que a prática corporal de aventura, ela abrange tanto em meios urbanos como em meios naturais. E nós trabalhamos com ambas as vertentes. Trabalhamos com provas em ambiente misto, né, urbano e natural, provas em ambiente urbano e provas em ambiente natural também. Então, existe essa possibilidade. Na orientação, essas provas em ambiente urbano, né, nós chamamos de sprint, né, que são provas mais rápidas e requerem um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque são provas que são feitas no meio da rua. E algumas simbologias, o Speed tem até algo interessante, vou mostrar aqui dá para ver aí. Algumas linhas vermelhas, dá para perceber? As linhas vermelhas, nesse caso, nós inventamos isso daqui ano passado, que é justamente para elencar essa rua que é bastante movimentada com carro. Então, já é algo interessante que o pessoal, né, requer atenção. Se está vermelho, requer atenção para que realmente eu faça essa visão de um lado para o outro, para que eu possa fazer essa travessia de rua de forma tranquila. Mapa. A partir do momento que nós conseguimos o terreno, que geralmente é em forma de parceria, né? Com prefeitura, com hotéis que tem terreno do lado, com fazendas, a gente faz essa vistoria terrestre e depois a gente, às vezes, faz essa vistoria também aérea, quando a gente tem um drone disponível, né? A gente sabe que é difícil hoje. Mas quando não se tem isso, a gente realmente pega alguém que conheça aquela região, né, para facilitar o nosso andamento pelo terreno. Não adianta a gente também querer desvendar, porque a gente vai perder tempo, que no nosso caso, como empresa, a gente não pode perder tempo, o ideal é que a gente otimize esse tempo, e a gente passa a mapear esse espaço, né? Um aparelho de GPS, e a partir do momento que a gente consegue mapear isso daí, a gente joga esses dados para outros programas. A gente baixa o arquivo, o GPX, KMZ, né? Para que a gente possa desenvolver esse mapa. Então, esses elementos essenciais, eles fazem parte do nosso evento, do trekking, também fazem parte da orientação. Aí nós entramos com a interpretação do mapa. A interpretação do mapa é quando você realmente sai na largada, né? Que você utiliza esse processo multidirecional, como eu já disse. Nós não temos essa sequência do número 1, do ponto 2, ponto 3, então você realmente vai escolher a rota. Em alguns mapas, a gente acaba colocando 5 pontos diferentes para que você possa escolher. E isso realmente causa um frisson na galera, porque realmente, às vezes, tem um termozinho chamado encarneiramento, né? Que o pessoal realmente acaba seguindo outras equipes, tentando navegar de forma mais facilitada. Pode passar, ali. Então, isso aí é uma faixa etária de alguns números, né? Foi da etapa Ganesha. Nós temos um público feminino uma crescente, que antigamente nós tínhamos, né, em torno de 30%, hoje já passa dos 40%, né? E aqui a faixa etária dos nossos atletas. Então, o pessoal, o público dos 31 aos 35 anos realmente é uma crescente, e sempre foi nesse padrão. Geralmente esse pessoal realmente é o que busca na sua maioria.
de alguns dados. Os demais dados a gente realmente não tem como colocar não, viu, Di? Então, é questão interna da empresa mesmo, a gente deixa para... Tá certo? Pode passar. Então, essas daqui são as nossas categorias, né? Aqui eu falei de início, a TRIP, a antiga categoria livre, distância curtinha, de 3 a 4 km, e você pode colocar seus filhos, amigos, né? Geralmente participam novatos também. A convite, o pessoal acaba participando e é mais pela diversão. Vale salientar que todos ganham sua medalhazinha, mas não tem premiação em troféu. O intuito não é a competição. A Start é uma categoria também que recebe muita gente novata, né? O pessoal da iniciante. Tem fácil navegação, assim como a Trip também. A distância ela aumenta um pouquinho, vai de 4 a 6 km. Na orientação, se o pessoal perceber, não existe essa nomenclatura. Então, lá você trabalha com novato, bravo, alfa, né, elite, e você é categorizado também por idades, né? Então, realmente são muitas categorias. Por que no trekking isso não acontece? Porque a gente não tem como premiar todo mundo dessa forma. Então, realmente, o custo seria bastante alto. Nós temos a categoria Adventure, lembrando que a Trip, ela dá de 3 a 5 pessoas. Então, já, realmente, a família, a gente pode até abrir mais quando a família é maior. A Start já é composta por equipe de trio, né? Então, assim como as demais, com exceção da Adventure, né? A Adventure foi um teste, um evento que nós fizemos, uma prova noturna, e realmente foi uma categoria que chamou muita gente nova. Então, nós acolhemos no evento principal, é um formato de duplas, né? Que ela pode ser dupla feminina ou dupla mista. Ela é um pouquinho maior do que a categoria Start, e ela passa a ter um nível médio de navegação. Na orientação também, nós temos essa divisão, digamos, a categoria de novato, a navegação é simples. Se você partir para a elite, o PC vai estar intocado lá no mato, entendeu? Que você vai trabalhar com azimuth, com bússola, né? E esse caso que se assemelha mais aqui é a masculina e extreme, que eu vou falar mais na frente. Nós temos a categoria feminina Strong, o percurso médio dela dá entre 6 e 8 km. Lembrando, de 6 e 8 km, esse traçado é linha reta. Eu vou mostrar no mapa. Vou pegar outro mapa. O que é um traçado de linha reta? No programa, quando eu for montar o programa, o mapa no programa, com o Eric, com o Fernando, ele trabalha em linha reta aqui, de um ponto a outro. Ele não faz esse trabalho de curva, entendeu? De cortar caminho. Então, às vezes, quando você vai para uma prova, quando chega ao final, você, poxa, eu corri 10, mas não era só 8 km. Mas essa demanda, essa contagem, a gente se dá em linha reta. Por isso que dá diferença, o pessoal às vezes questiona. Mas, enfim, todo mundo chega vivo. Categoria mista. Richardson, quando a pessoa não se perde, passa meia hora rodando em círculo, né? Aí anda uns 3 a mais, né? Assim. Mas na orientação, a gente tem uns métodos na orientação que facilitam, né? Então, geralmente, quando Não, eu estou falando por experiência própria mesmo. Eu lembro. Eu lembro. Mas na orientação, quando você se perde, você volta para aquele ponto, não é o básico, não é o básico. Você volta para aquele ponto, local e reinicia. Aí Sibeli está aí acompanhando, Sibeli está se perdendo mais não, viu? Sibeli está uma danada. Sibeli é da feminina aí. Categoria mista Strong, né? Expedição mista. Essa daí é a proposta de homens e mulheres misturado aí. Nível médio ainda de navegação. A distância aproximada de 7 a 9 km. A masculina também, né? Ela é o percurso nível médio de navegação, a distância varia entre 7 e 9, mas geralmente vai a 10, 11, 12, por aí. E no Extreme é que a gente realmente viu que nós temos pessoas, né, que até vêm de fora para participar, temos pessoas que se desafiam, né? Se você perceber o nosso evento ele é muito democrático, ele vai desde o pessoal que quer curtir e o pessoal que quer realmente se aventurar em uma prova que vai até 25 km. Né? Nós nunca fizemos uma chegar a esse ponto, não. A última aqui, se eu não me engano, deu 16 ou foi 17. Mas mesmo assim é uma pancada grande. Com relação à quilometragem, Diana, a gente tem que perceber que realmente o nosso estado é um pouco quente. Então, ele dificulta que aconteçam provas nesse padrão. Então, a partir do momento que a gente realmente puxe mais um pouquinho, esse grau, esse risco, ele acaba aumentando também. E você expor o atleta não é tão interessante, não.
Haja vista Bahia Formosa na última prova, que foi muito quente, teve muito sol, né? O pessoal necessitou de muita água e muita briga psicológica também, porque quando você vai para uma prova a nível extremo, realmente você está brigando com o seu corpo, com seus membros inferiores, com sua cabeça, né? Com o trabalho em equipe, vale salientar, que é importante, e sempre deve haver na equipe alguém que tenha uma cabeça bem estruturada para suportar os perrengues que a prova realmente expõe. Pode passar, Di. Pronto, locais para a prática. Aí são as nossas belezas naturais, né? Tem gente que vai também para provar do cardápio local. Esse coqueiro aí é lá de Pititinga, um evento que nós fizemos em abril de 2019. Essa lagoa aí no meio é uma lagoa Alenísia Floresta, né? Que nós fizemos esse evento em 2019 também, foi a primeira etapa, bem interessante lá. Nós encontramos essas coisas belas aí, essas imagens, né, de plantas, a natureza viva, preservada. Infelizmente, alguns pontos, quando a gente retorna, a gente percebe que ele está cercado, que está, né, praticamente devastado, que o ser humano realmente começou a explorar mais o espaço. Mas, enfim, o Rio Grande do Norte ainda nos apresenta muitos espaços bonitos para que a gente possa explorar de forma consciente e que a gente também tenha essa consciência de preservação local, né, que não adianta apenas a gente utilizar e pegar uma barrinha de cereal, comer no meio da trilha e jogar no mato. Não, o pessoal realmente do trek, ele é bem educado para que ele tenha essa consciência de trazer o lixo para casa, né, de volta para a nossa tenda de largada e fazer o descarte da maneira mais compreensível. Então, vamos lá, pode passar. Temos mais imagens. Aí uma vista de Areis, né, é onde nós podemos, né, fomentar um trekking. Areis é um local que tinha muita vegetação, tinha muito canavial, muita altimetria, né, um ambiente propício para que a gente possa explorar o trekking em suas mais variadas vertentes e valências físicas aí, e realmente puxou do aeróbico, puxou da força muscular em algumas subidas, então realmente é um local que a gente sente falta de lá, por conta do visual, por conta do acolhimento do pessoal do local também, né, e diga-se de passagem, nós acabamos descobrindo novos amigos nesses locais, o pessoal realmente nos acolhe, porque sabe que a gente vai trazer um público para lá, esse local é um restaurante, galinha caipira, com tilápia assada. Então, realmente foi um local que o pessoal gostou, porque realmente eles foram bem acolhidos. É um local bonito, é um local que tinha um banho de bica espetacular, e choveu no dia para agraciar, e assim, por sinal, foi época de um ano do Speed Trekking, teve até o forrozinho, que a gente tá lembrando, Diana, até hoje desse forró, pense, mês de junho, pode passar. Há imagens de alguns trechos, essa imagem é do pessoal da largada, e essa parte é do rio, que teve travessia também, mas a travessia é curtinha, água no joelho, então não teve perigo para ninguém, né? Algumas trilhas mais amplas, algumas fotos eu perdi, mas nós tínhamos trilhas mais fechadas, né, que realmente o pessoal percebeu a riqueza do espaço ainda no interior, o quanto de mata verde que ainda existe, e seria interessante a gente manter de forma preservada, né, para que a gente possa curtir tanto a orientação como o trek, como a corrida de aventura, por mais anos e anos à frente aí. Pode passar, Di. O mapa. Esse daí foi um mapa da formação continuada, um trek da Foco, né? E foi uma jogada aí da equipe da formação, a Diane, da Vanessa, do Matheus, e Stefânia também, no meio, Christian. E nós oportunizamos uma vivência, e essa foi bem interessante, que lembrou um pouquinho uma prática na escola, que tinha até pergunta no meio, tinha o PC da selfie, tinha o PC da curiosidade, então realmente o pessoal que ia sozinho lá, de hora para venha para cá, que tem que ter os 3 aqui, né, para que todo mundo participasse, bem interessante.
E aqui você vê no mapa algumas legendas também, não é? A largada, simbolizado por um triângulo, a chegada pelo círculo duplo, o PC por um círculo. PC é aquilo que a gente vai atrás, né? Hoje nós chamamos de base, lá na frente vocês vão ver em algumas fotos. Aí você tem aqui a lagoa, tem um filetinho de rio ali, tem, tem as trilhas, né? Tem a cerca ali, o muro. Então foi um evento bem bacana, a pista aí foi pequena, deu 2K, pequenininha. Já essa aqui, esse mapa da direita, foi o primeiro evento que nós fizemos, né? Você perceber, nós não tínhamos ainda as linhas paralelas do norte no mapa, nós não tínhamos ainda as curvas de nível, que vocês vão ver lá na frente alguma foto, mas que a gente já apresentava lá a legenda, o Facebook, algo mais simples, bem contornado para que o pessoal entendesse de como é que você ia sair da largada e buscar os pontos, né? A Adi se perdeu aí nesse. Pode passar. E são os elementos, né? O triângulo, como eu falei, indica o local da largada, não é? Existem triângulos também que eles ficam no meio da prova, não é? Vou mostrar aqui um. Dá para perceber um triângulo aqui? Pronto, esse triângulo aqui remete o cálculo também do azimuth e distância, que é onde você vai ter que fazer uso de um material que nós utilizamos na corrida de orientação também, que é a bússola. Tem um desenhozinho dela aqui. Essa aqui é a bússola de dedo. Essa aqui é o que eu utilizo mais na orientação, maiorzinha. Os círculos simples numerados, né, indicam o local onde estão as bases eletrônicas, antigamente eram os PCs, mas a gente trabalha com PC também, que é uma lonazinha, que nós utilizamos nos eventos menores. Nos maiores, nós utilizamos a base eletrônica. O círculo duplo, né, que indica o local da chegada. Os copos indicam os pontos de hidratação. Aí você tem hoje a curva de nível, a escala no mapa, a indicação do norte magnético. O nosso mapa sempre tem um norte, assim como a orientação também. O norte é voltado para o alto, para cima, assim, na horizontal, ok? A gente não deixa ele torto, não. O atleta já gosta de pegar uma mapinha reto. Aí alguns outros elementos, como autoestrada, estrada carroçável, trilha menor, trilha indistinta, né? E isso daí a gente acaba colocando no mapa, pegando da orientação também, para que facilite, né, a navegação das equipes. Então, quanto mais informações, melhor, né? Mais fácil para que eu possa navegar de forma mais eficiente. Pode passar. Aqui estão os elementos, né? Nós falamos. Tem a legenda, tem o norte magnético, as curvas de nível, são essas linhas marrons aí. Esse triângulozinho é justamente o ponto de azimuth, não é largada. Do lado esquerdo diante, você vai ver o triângulo junto com, tá vendo? Com a largada e chegada, é isso. Isso daí foi na Escola Municipal Arnaldo Monteiro. Nós fizemos um evento aí noturno e foi praticamente a festa de encerramento. Nós utilizamos ali o espaço, né, de capim macio, urbano, e depois nós utilizamos essa área aí de preservação chamada Lagoinha. E nós conseguimos ainda, com o pessoal, né, que participa do evento, arrecadar alguns mantimentos, né, com detergente, sabão, e nós acabamos doando para a escola. Então, realmente chegou na hora boa que eles estavam precisando. E sempre o pessoal do grupo, eles fazem isso daí. Eles gostam de ações sociais também. E isso acaba sendo interessante até no aspecto social. Não é só o correr pelo correr, tem outras coisas por trás também. Pode passar. Esse mapa aí, o mapa da esquerda, é o mapa da categoria TRIP, é o menorzinho. Se tu perceber a dimensão dessa parte, onde estão os pontos, e perceber onde está a extreme, você vai ver a diferença de terreno e ambiente. Dá para perceber? Então, do lado esquerdo, nós temos uma pontinha do mapa, do lado esquerdo. Do lado direito, nós temos o mapa mais completo, que é da categoria maior. Então, nós temos aí a categoria menor, de um lado, utilizando a mesma região, e a extreme aí, ó, a dimensão da extreme. Então, realmente é uma prova muito casca grossa. Com toda a legenda, simbologia também bonitinha, curva de nível.
riscadinho. Nesses mapas também, ó, a gente acaba utilizando a escala. E a escala da Extreme, ela está 1:15.000. Isso interfere na aproximação, né, em relação à imagem. Se você perceber a trip, vamos ver qual é a imagem da escala. Está 1 para... Dá para perceber, mas eu tenho aqui, eu acho que está para 7.000, se eu não me engano. Bem menor. Está 7.500 aqui. Exatamente. Está aqui do lado. Praticamente a metade, né? Eu não sei se você está vendo a minha mãozinha aqui. Tá aí, dá para ver, 7.500. Aqui. Exatamente. Pode passar. Pronto, essas daqui são algumas técnicas de orientação, mas que, se alguém perguntar, poxa, Chato, vocês fazem esse tipo de treinamento? Hoje nós temos algumas assessorias que fazem isso daí, né, em parceria conosco, né? A assessoria da Amanda Buquerque faz, a assessoria do Guerreiro Fênix, né? O pessoal também acaba fazendo, os próprios clubes de orientação, eles fazem isso também, justamente para que você tenha essa prática constante, porque não adianta você passar por uma situação dessa de treinamento e deixar de usar. Quando chega na prova, você esquece, nem lembra. Então, aqui uma bússola do lado esquerdo, uma bússola de dedo, essa que eu mostrei, né? Eu utilizo muito para trekking ela, mas para orientação, eu gosto de utilizar essa daqui. Né? Eu peguei a imagem do Eric aí, nem referenciei o Eric, mas estou referenciando aqui. É o Érico, não é? E a gente pode utilizar para track? Pode. Então, uma técnica que eu uso constantemente é o passo duplo, não é? Então, algumas pessoas fazem a contagem já percebi, com relógio, viu, Diana? Estou começando a perceber. Tem relógio aí que só falta falar. Então, são algumas coisas realmente que a gente vai rever lá na frente, porque facilita a questão da contagem, né, da distância. No relógio, né, Vitor? Estou vendo. Então, o passo duplo, praticamente você pega uma distância de 100 metros, digamos, caminhando eu faço 51 passos, um exemplo. Direita, esquerda, 1, direita, esquerda, 2, e assim por diante. Esse pedacinho, digamos, numa escala de 1 para 10.000, eu sei que a cada 100 metros, 1 para 10.000, então equivale a 100 metros no mapa. Desses 100 metros, se eu calcular o meu passo caminhando, eu vou ter o quê? 102 passos. Então, eu vou lá, 102 passos, eu vou saber que naquela determinada região vai ter um ponto ali. Entendeu? Aí isso tem gente que já faz esse cálculo de cabeça, caminhando, trotando e correndo, sabendo que são valores bem diferentes. Então, tem gente que tem essa facilidade. Então, o cognitivo realmente ajuda muito nessa situação. Direção e azimuth. Direção e azimuth, quem geralmente utiliza é o pessoal da mista, da masculina e da extreme, né? Que nós colocamos alguns pontos a mais, né? Dentro desses pontos a mais, nós criamos, com o pessoal lá de Alagoas, pontos fantasmas. Ele está lá no mapa, mas ele não aparece, Diana, você não vê. Aí, como é que eu vou fazer o registro da passagem? Esse pessoal que corre nessas categorias mais, né, que são mais puxadas, eles têm um sistema eletrônico que é por wireless. Então, você não precisa acoplar, você passa do lado e ele já apita. Então, é engraçado, tinha gente rastejando no dia da prova, aí quando escutou o barulho, aí cala a boca, isso bem quietinho, hein? Né? Mas o pessoal acaba vendo porque escuta o barulho. Mas é bem interessante, que essa base ela fica enterrada e você só passa a mão por cima, então passa do lado que o sistema já são novidades que a gente acaba trazendo para dar né, o upgrade no movimento. A escolha da rota, tem um checkpoint, ponto de ataque, o erro proposital e a curva de nível, que a curva de nível é essa imagem aí no centro, né? Nós temos um monte aí, uma elevação, e nesse mapa de Baía Formosa, a equidistância aqui das curvas de nível para essa categoria é 10 metros. Então, a gente sabe que cada linha dessa, né, equivale à distância de 10 metros. E quanto mais essa linha é próxima, mais íngreme seria a subida. Quanto mais afastada, mais suave é a subida e a descida. A gente não vai entrar em detalhe, porque eu deixo aí para quem trabalha mesmo com a orientação, tá bom? Tem como explicar como é feita o quê? A utilização das cartas? Vou responder mais à frente.
Geralmente as cartas, elas são utilizadas na orientação. Nós utilizamos aqui mapas, né? O mapa com a imagem vista aérea. Então, a gente vai falar até um pouquinho depois de como é feito essa, embora seja uma imagem, mas ela passa por 5 tratamentos, né, Diane? Deixa eu adiantar logo. Então, a gente vai mapear a pista, vai riscar, no caso, vai marcar os pontos e ainda vai riscar, né? Existem funções específicas na orientação de traçador também, né? Mapeador, e no trekking nós acabamos fazendo de tudo, né? A gente acaba fazendo isso tudo, mas, assim, passa pelo tratamento de você mapear, depois o programa puxa essa imagem, a gente baixa o arquivo, joga num programa que trabalha com a qualidade da imagem. Depois disso, a gente tem um trabalho de georreferenciamento, né? E depois a gente tem que deixar esse mapa dentro de uma determinada escala, né? Então, são várias sequências para que a gente possa deixar o mapa totalmente pronto. Antigamente, nós utilizávamos 3 programas, hoje são 5, né? Mas isso é assim, são coisas internas que a gente realmente não vai poder falar. Eu só sei que a gente trabalha com muita coisa da Rússia e dos Estados Unidos. Mas aí a gente não vai entrar em detalhe, pode passar. Quem tiver dúvida, nos procura no privado que a gente pode comentar. O que procurar no tracking, né? A partir do momento que você vê o triângulozinho de largada no mapa e o som é soado, pá, você vai embora. O que eu vou procurar? Essa base aí que ela vai estar fixada. Ou ela vai estar no tripé, né? Ou ela vai estar aí em apenas uma haste. Elas são fixadas em algum local, né, e colocadas com cadeado também. Por que cadeado? Porque existe o furto, Diane. Embora o pessoal não pegue isso daí, não sirva para nada, né, mas o pessoal acaba levando. E isso causa um desconforto, por quê? Porque às vezes uma equipe demora meia hora, quando chega lá a gente viu que realmente aquele material ele foi furtado do local, né, e realmente causa um desconforto, porque o atleta pagou pelo serviço e de uma hora para outra ele foi atrapalhado naquele momento, é bem complexo. Então, nesse caso aí, ela já está toda bonitinha. Essa base eletrônica, ela oficialmente registra a tua passagem naquele ponto. Antigamente, nós utilizávamos o banner juntamente com o picotador, que é um alicatezinho na cor vermelha, e cada alicate desse tem um código, né? Nós podemos modificar esse código também, que ele é ajustável, e ele está aí onde você está apontando. Então, nessa ocasião do evento maior, o diurno, você tem como aferir a passagem tanto no sistema eletrônico, né, através de um chip que vai acoplado na sua mão, como você pode perfurar também algumas partes do mapa com o picotador. Se deu branco no chip eletrônico, vai lá no alicatezinho, perfura e perfeito, segue a prova. Pode passar. Aí são os banners, né, que nós utilizávamos antigamente. Vejam que antigamente nós tínhamos essas categorias: iniciante, feminino, experiente, mista, masculino e livre. E olha a numeração que era, Diane. Olha a numeração como era, entendeu? Então nós tínhamos que, o pessoal que passava da iniciante ali, pegava o PC, era o PC 7 para eles no mapa. O pessoal que fosse da feminina pegava o PC 6. Tá vendo aí? Agora retorna para lá, por gentileza, Di, para mostrar a diferença da base. E na base, pronto, se tiver o número 33 no teu mapa, vai ser 33 se tiver no outro mapa da outra categoria também. Iniciante, mista e masculina, se tiver 33, pode ir lá que vai estar lá. A gente não vai ter mais aquele monte de número, não, porque a gente também acha que atrapalha. Pode passar. Aí, ó, você vê a sequência deles, né? Então, cada PC desse tinha um número de uma base, não é? Digamos, esse daqui do Campos é a base 10, que você botou agora, era a base 10. Aí na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, assim vai. Né? E todos eles com os picotadores. Em alguns pontos a importância da base eletrônica, porque ela evita que você aglomere também alguns pontos, né? Então, quando nós tínhamos um banner desse, que apenas com um picotador, aí a briga era feia. O negócio complicava. Mas, enfim, a gente continua utilizando? Sim. Existem estratégias para que a gente possa largar de forma diferenciada e o pessoal não perca tempo perfurando isso daí. Tem alguns pontos que já ficam até com 2, ou às vezes até 3. Aí já facilita
ao registro da passagem pelo pessoal. Richardson, eu acho que essa estratégia que vocês usavam antes, hoje a gente poderia, para até de forma bem didática e básica, poderia usar até com criança, né, que é até mais fácil, né, Isso. que aí, assim, a criança às vezes tem a dificuldade de entender que ela tem que colocar o chip, manipular, né, tudo aquele, e a questão do perigo, de perder e tudo, né, dependendo da faixa etária. Então, isso aqui é uma atividade, né, para criança, como caça-tesouro, isso aqui pode ser usado, né, é por meio de não precisa ser, por exemplo, números, mas pode ser figuras, né? Enfim, né? Aí a pessoa que está organizando uma recreação, uma gincana, né, dentro da escola ou fora, ela pode estar utilizando essa estratégia, né, para desenvolver Exatamente. Você vê que a Carlusa utilizou os Pokémons, né? Pokémons, né? Então o pessoal ia caçar Pokémon, né? O pessoal muito atrelado ao digital, ao telefone, ao smartphone. Aí de hora para outra ela criou na escola dela, que que foi bem era, interessante. que eram as referências das crianças, né? Que eram os personagens do joguinho, né, eletrônico Pokémon. Exatamente. Pode passar. Pronto. Aí, no caso, nós temos aqui em cima, do lado esquerdo, no alto, os picotadores, né? Você vê, cada um deles tem uns dentes, né? E esses dentes são os códigos. Então, não adianta dizer que passou por lá se o código na hora do passaporte é diferente, a gente não vai considerar. Embaixo, nós temos a base eletrônica, né? Onde você acopla o chip, que nem nessa imagem aí da orientação. E nós temos também, atrelado a ele, um picotador. Aí onde você está apontando é o sistema na orientação, ele utiliza, né, é o prisma, né, que a gente chama de prisma, isso daí, essa parte de baixo, e no track nós utilizamos a base mesmo, que ele tem um desenho parecido, né, bem interessante aí, eu gostei. E aí a nossa tenda de apuração, né, o pessoal que vem de Alagoas, sistema bem inovador, né, o pessoal de São Paulo buscando também o trabalho deles, é um pessoal bem requisitado. Real time. Pode passar. Aí as vedetes, né? As medalhas, os troféus. A premiação ela não é feita aqui, ela é feita no Rio Grande do Sul, né? Vem de transporte terrestre, às vezes de aéreo, dependendo do tempo, né? E dependendo da demanda também, que a gente sabe que de uma hora para outra, eu quero ir, faltando uma semana, a gente tem que pedir via aéreo. Então, enfim, faz parte e a gente faz por onde ter o atleta dentro do evento recebendo a sua premiação. Então, todo mundo que participa recebe a medalhinha, viu, Di? Então, apenas o troféu ele é direcionado para aquelas equipes que vão para o pódio, né? Pode passar. E o que chama para o Speed? O que chama é isso daí, né? É o visual, é você curtir o momento. Isso daí, o convite foi do ano passado, na nossa festa de 1 ano, né? Que nós tivemos os parceiros que nos ajudaram, teve bandeirinha, teve trio de sanfoneiro, e foi uma festa, deu até chuva. Jesus abençoou nesse dia, foi muito bacana. Dá uma saudade medonha. Pode passar. E aí é o briefing. Ano passado, nós chegamos à conclusão de que o evento cresceu de tamanha forma que nós resolvemos colocar um título para ele. Então, a gente resolveu homenagear a Índia esse ano, né? Tivemos a primeira etapa Ganesha, e se você tiver como, pode abrir o briefing aí que eu vou mostrar para o pessoal como é que funciona. Toda quinta-feira, que antecede o evento, Me a gente diga aí se acaba... você visualiza. Espera aí só um pouquinho, chat. Tá bom. Consegue? Dá, tô vendo, sim, perfeitamente. Pronto, ótimo. A primeira página aí? Não, né? Tô na 5. Pronto. Página inicial. Quem faz esse belo trabalho é o Fernando, que é o nosso design aí, né? Trabalha muito bem. É a nossa equipe aí, né? Eu, Amanda, o Érico, Fernando, Liliana, Genaro. Lembrando que ainda tem o Vitor, tem outras pessoas por fora também, que eles fazem parte de outras situações no dia da prova. Então, realmente foi uma equipe que era pequena, de uma hora para outra tornou-se bem maior. Pode passar. Aí, o briefing ela elenca um pouquinho do track, né, da sua origem, fala do speed track também, que nós já falamos de início, pode passar.
essa apresentação, Diane, ela vai para o e-mail dos atletas e a gente praticamente passa pelo grupo do WhatsApp também, né? Ou a gente faz essa reunião de forma virtual, através de uma live no Instagram, para explicar a questão da largada, como é que vai ser, né? E passa as informações tudo por aqui. Então, nós temos o seguro, nós temos a equipe de resgate também, né? Que eles fazem parte de tentar dar esse suporte ao pessoal, a gente tenta minimizar, lembrando que o risco ele existe, né? E a gente paga o seguro, paga a equipe de resgate e monta a pista pensando na situação de não acontecer nada com o atleta. A pretensão é essa. Mas, claro, o atleta, em alguns momentos, na prova, ele vai sofrer um pouquinho, que é normal, porque senão ele não vai gostar. Tem disso também, o atleta gosta de sofrer de vez em quando. Mas a turminha menor não, a turminha menor de boa, tranquilo. Pode passar. Essa daí é a imagem do troféu, uma camisa e com a medalha, não é? A proposta desse ano. A camisa entrou por conta do fator segurança. Nós tivemos alguns assaltos, né, em alguns eventos, não no nosso, mas em eventos de amigos nossos, né, que me ficou muito preocupado. E realmente você, de longe, você percebe quem é um atleta que está correndo o teu evento. A partir do momento que você tem esse visual, a Polícia Ambiental até de vez em quando fala nisso, uma ressalva também à Polícia Ambiental, que de vez em quando ela aparece nos eventos, né? Sempre que possível, que a gente pede, eles passam por lá, lembrando, eles não vão fazer nossa segurança privada, eles fazem a segurança daquele local porque sabem que às vezes o movimento aumenta e pessoas oportunistas acabam aparecendo no local, né? Para se aproveitar de alguma situação. Então eles vão para lá realmente para dar suporte à comunidade. Pode passar. Há algumas dicas e orientações, né? Geralmente o pessoal pergunta o que eu posso fazer para levar para o speed, né? No dia de prova, dia de treino. Você vai ter que ter cuidado com a questão da alimentação, com a questão do repouso, né? Com algum antialérgico que você vai levar, que alguém é alérgico, né? A gente às vezes fica receoso de colocar a pessoa para caminhar, mas a pessoa realmente já tem um pouco de noção e ela, não, eu vou, tenho um antialérgico, já passei por isso, enfim. Porque a gente sabe que existe abelha, existe urtiga, né? O pessoal já gosta de urtiga. E o pessoal geralmente é indicado a usar o protetor solar e repelente. Eu não passo protetor solar. Dá para perceber que, né? Eu não passo, porque às vezes ele chama um pouquinho de mosquito, chama abelha, por incrível que pareça. Tá? Então, é incrível, eu já não gosto. Né? É permitido você levar um antialérgico, evitar roupa curta, geralmente eu corro de calça, eu corro de legging hoje, antigamente eu ficava, meu Deus, que negócio ridículo, mas é muito específico para a modalidade, é bem bacana, você realmente tem uma liberdade de movimento dentro das trilhas que hoje eu não abro mão, realmente é uma roupa que facilita as corridas, né, e ele te protege, né, contra arranho de galho, carrapicho, espinho, calçados novos ou muitos velhos, né, assim, a gente tem que evitar, calçado novo às vezes dá calo, calçado velho, às vezes o solado fica no meio da prova. Normal. A meia curta a gente evita. Geralmente eu boto uma meia maior e eu também costumo utilizar em algumas provas isso daqui. Não sei se dá para perceber. É uma caneleira essa caneleira, algumas pessoas da orientação, elas fabricam, né? De forma artesanal, de forma caseira, mas é bastante interessante que protege, né? Usar roupas confortáveis, né? Adequadas, algum óculos de sol. Eu não gosto de correr de óculos. Eu estou correndo com esse óculos agora porque realmente, depois dos 40 anos, né, dizem que você começa a enxergar um pouco mais, de uma forma mais negativa. Enfim. Alimentação. A gente prioriza sempre uma qualidade de sono, né, e que você também se alimente da forma adequada. A gente sabe que para um evento na etapa de verão, eu frisei muito, fui muito, o pessoal até criou um monte de meme, né, que eu disse que não podia beber, que eu ia levar o pessoal da CPTran para lá, para fazer o teste do bafômetro. Mas é porque estava muito quente, Diane. Aí imagina aí você, na semana, então no sábado, fazer uso da bebida alcoólica, você praticamente no outro dia vai estar desidratado, vai pegar uma prova, né, de 2 horas e meia, 3 horas, e você realmente é um risco, né, que você faz para si mesmo, né, e até porque vai deixar a nossa equipe com um pouco mais de apreensão, por quê? Porque de uma hora para outra você pode sofrer uma queda de pressão, ou uma síncope, né, e realmente a gente vai ter que fazer o resgate, isso não vai ser bom para você.
Então, realmente é interessante que você se alimente da forma adequada, carboidratozinho simples, antes da prova, né? Tem gente que vai para comer churrasco, eu já digo a você, o churrasco no sábado, ele atrapalha totalmente. Quando você faz uso de um carboidrato, algo mais leve na noite anterior, praticamente você vai ter um sono mais reparador e, consequentemente, você não acorda cansado, vai acordar no gás para poder fazer essa brincadeira, não é? Ainda na hora da prova, você pode levar uma rapadura, uma barrinha de cereal, então fica a critério de você levar o que você quiser, beleza? E a questão da hidratação, ela é fundamental. Então, isso praticamente são orientações que a gente passa no dia antes de você participar da prova, ok? Lembrando que em algumas pistas nós colocamos 3 pontos de hidratação. Tem um ponto na largada, né, que você vai lá, e além disso nós temos 2 pontos na pista. E para quando você voltar, você tem um banquete de frutas, que na nossa metodologia a fruta é fundamental. Então nós temos um parceiro aí, o Super Bom Dia, que ele nos fornece banana, melão, melancia, laranja, né? Então isso realmente faz com que realmente o atleta se recupere um pouco mais rápido. Pode passar. Rapadura é bom, Felipe. Como atuar no speed track, né? A gente falou aqui nos conhecimentos básicos, então praticamente remete a esse daqui. É sempre você vai ter que olhar no mapa, pegar algum ponto de referência, né? Para saber onde é que você está e saber se posicionar corretamente. O mapa você coloca dessa forma, evitar ficar na horizontal, deixa desse jeito. Ô, pessoal da Potiguares, abraço para vocês também. Então, você vai pegar dessa forma, digamos, o mar, nessa cor azul, se ele está para lá, então o mapa vai estar dessa forma aqui, não é? Está percebendo, né? Ponta Negra está para lá. Então, digamos, o mar está para lá. Se eu virar dessa forma, pode ter certeza que eu vou bater em outro local, lá em Fortaleza, e não vou acertar, né, a questão da navegação. A questão de se preocupar em traçar o melhor caminho. Então, realmente, quando a gente pensa nessa questão de interpretar o mapa, a gente tem que saber calcular, né, a nossa ida nesses pontos, através da altimetria também, porque a altimetria ela vai acabar atrapalhando, se eu vou pegar de início, se eu vou pegar no final, se eu vou pegar o terreno com areia de início, ou se eu vou deixar para o final, se eu vou fazer aquela travessia de rio do início, se eu vou fazer a travessia do rio no final, entendeu? E a performance, claro, da sua equipe vai depender da questão do condicionamento físico e da tua capacidade de interpretar aquilo ali, né? De buscar os banners de uma maneira mais dinâmica e bem mais rápida. E o raciocínio lógico, claro, vai ajudar na interpretação do mapa com relevo, afinal o mapa vai auxiliar, né, com os pontos de referência que nós já elencamos anteriormente. Pode passar. E a gente tem o quê? Uns 10 minutos ainda? 15? Ou mais? Porque eu estou vendo que eu vou deixar de falar muita coisa. Temos 15 minutos, que é mais ou menos uma hora Tá tempo de aula, mas você conclua e aí eu passo o vídeo, certo? A gente tem que passar o vídeo. Tá bom. O local da prova, da última prova, foi nesse local fantástico aí, Bahia Formosa, é um hotel beira-mar, bem interessante, o pessoal daí foi bastante acolhedor também, não sei se Carlos Magno estava por lá, não lembro dele. Hein, Carlinhos, estava lá? Pode passar, Di. Então, Macaco Guariba, né, então, praticamente as imagens, por que imagem? Porque também a gente vende imagem. Hoje, você que tem um evento de corrida, você vai mais além do que... Foi desafiador esse daí. Então, vai mais além do que simples só de correr. O pessoal gosta de se ver. Então, hoje, realmente, as belezas naturais são interessantes, a filmagem é interessante, nós temos até alguns vídeos aí, né? E nós temos até um registro, né, do barulho desse macaco que eu passei para você, que é bem interessante. Eu fiquei doido para ver, mas não consegui. Pode passar. Essa daí é a Bahia lá de Bahia Formosa. Então, Chalemar foi o local que nos recebeu, professor Dinivaldo, pode passar também. E, no caso, a nossa programação, né? Diferentemente da orientação, que às vezes a prova acaba começando um pouquinho mais tarde, nós abrimos o check-in por volta das 6h30, 6h40, que é onde vai receber o chip eletrônico, né? Você vai entregar o teu termo de responsabilidade assinado, consentido. É lá que a gente realmente sabe quem usa a medicação, quem é cardiopata ou não, mas antes disso o pessoal vem
E algo mais individual, a gente tem que saber antes também para informar o pessoal do resgate, né? E de 7h10 a 7h25, né? Nós temos as fotos oficiais das assessorias, todo mundo se junta, cada assessoria com a sua galera aí. O briefing presencial, às vezes, quando tem tempo, nós fazemos na hora, bem básico, para os que são novatos. E às 7h45 a gente começa a chamar as equipes, né, para a largada em bloco. Lembrando, a orientação à largada, ela acontece de forma fracionada, né? Vai um de cada vez, vai sendo chamado, vai largando. Nesse caso, não. Nós largamos 2 equipes da trip, com 3 iniciantes, com 5 da feminina, com 2 da mista, 2 da masculina e 2 da extrema, exemplo. Aí larga esse bolo. Pronto. Aí nós temos mais 7 blocos, porque é muita gente. Por que a gente não faz fracionado? Porque senão o nosso evento ia acabar às 4 da tarde, 5 da tarde. Então não tem condições. Então a gente preza pela democracia do sol, entendeu? Digamos, o sol está quente de 8 da manhã, quando é 9 da manhã, praticamente a mesma coisa. Se o pessoal largar de meio-dia, vai ser complicado. Então, a gente prefere que o pessoal largue dessa maneira. Existe também a chamada largada boiada, que é a largada todo mundo ao mesmo tempo, né? Você pega um bloco da categoria masculina, bota todo mundo uma vez e larga. Mas nós não trabalhamos dessa forma. Outros eventos trabalham, mas é cada um com sua particularidade. Beleza? Vamos passar. Pode passar, Dinho. Então, o início da largada, 8 horas, a gente prioriza que até 9 da manhã todo mundo esteja na pista, não é? E assim, a previsão é que de meio-dia aconteça a premiação e que às 13 horas a gente encerre a prova. Lembrando que às vezes já passou de gente voltar praticamente às 2 da tarde para o local. Pode passar. Pode passar também, largada, falando da medalha. Aí o mapa também, que nós já falamos, pode passar. Pode passar, já falamos, né, das bases eletrônicas. Prova também, pode passar. Pode passar, né? Pronto. Eu acho que dá para a gente retomar, né, ali, só para mostrar temos aí um tempinho ainda para mostrar. Pode passar essa imagem. Pronto, a orientação já falamos. Né, aqui são algumas perguntas, né? Eu não sei se eu vou ter tempo de falar, mas assim, nós temos diversos locais para a prática, né? Aqui, litoral, interior, no RN nós temos Currais Novos, temos Mossoró, que eu já andei vendo Mossoró, Açu também, já dei uma olhadinha em Açu, Ipanguaçu, e no Brasil existem diversos locais, né? Petrópolis, quem é do Rio de Janeiro, entendeu? Aí nós temos a Chapada Diamantina, Lençóis Maranhenses aqui no Nordeste, então tem infinidade de espaços que a gente pode explorar. O Davi aqui já chegou, Davi. Então, de que forma o track é difundido, a gente sabe que a gente depende muito dos parceiros, né, das assessorias, dos atletas, e como eu disse, a gente trabalha praticamente com a galera que nos ajuda constantemente. Então, muita gente hoje está apreciando esse espaço, por quê? Porque realmente a gente sente falta desse grande encontro, e talvez esse movimento, essa energia positiva do pessoal, é que faça com que isso, né, seja espalhado, porque realmente é uma galera muito bem, é uma galera que curte se reunir, que curte resenhar, e que gosta também de se desafiar, que vale até a aposta, viu, de quem... E Carlinhos aí é um que gosta de apostar de vez em quando. Então, isso daí acaba movimentando a galera. Dificuldade para se trabalhar com a modalidade? Em todo local tem. Então, a gente vive de captação de atletas e também de colaboradores, né? Mas, assim, é uma modalidade ainda pequena em relação à corrida de rua. Existem corridas de rua aqui, na Toca, a gente sabe que dá o quê? 5.000, 7.000 pessoas. O evento de track, ele dá entre 400 e 500 pessoas, por aí 600 já deu em alguns eventos, né? Então, mas tem como trabalhar assim. O mercado de trabalho, ele é bem promissor, não só para quem organiza. Como eu falei para você, o pessoal que é de assessoria, o pessoal que busca outras situações. Nós temos o próprio Luciano, que é profissional da educação física, faz cobertura do ABC Futebol Clube, né? E ele também faz registro, tanto fotográfico como nas filmagens também. Eu creio que dê tempo, né, de passar um vídeo aí. Será que dá? E como é feita essa profissionalização? Você quer passar logo? Porque Quer depois passar? eu deixo... Então, bora, pode passar. Deixa eu... O pessoal aí, quem não participou, vai achar bacana. Quem participou vai sentir um pouquinho de saudade aí.
Eu coloco o vídeo primeiro, né? Primeiro maior, não é? Tá. Eu vou... Peraí. Eu vou projetar minha tela inteira, porque ele não está aparecendo aqui, mas... Deixa eu tirar o fone. Teve gente aí que deu saudade, viu? Conseguiu escutar o vídeo? Sim, consegui. Eu volto para, você quer passar o outro vídeo ou eu volto para a apresentação? Tem um vídeo das meninas aí, se eu não me engano, né? E geralmente a gente faz alguma coisa relacionada a alguma data específica. E o vídeo das meninas, se quiser passar, pode passar. Elas matarem saudade também. Vamos lá, prestigiar as meninas, né? Quando você vai abrindo, em relação, vou falando acerca da profissionalização. Tá passando? Tá passando não. Tá passando? Tá não. Tá não. Tá não, Di. Tá passando não. Tá não? Tá, só um pouquinho, peraí. Tá, vai passar agora. Só um momento. Eu esqueci de... Agora vai.
Ok, vou voltar aqui para a tela. Projetar aqui. Pode voltar para o slide, o primeiro. Certo. O que você estava apresentando antes, né? Exatamente, o primeiro. Eu queria só que você colocasse as figuras das crianças, né? Nas aulas de educação Sim, física. certo. Estou dando um erro aqui. Deu erro? Mas eu Na posso falar. apresentação. Tem as perguntas, né, onde tem algumas curiosidades, aí você colocaria no tracking como possibilidade pedagógica. Exatamente. Agora vai. Então, bem artesanal, não é? Aí com as turminhas do quarto e quinto ano, né? Isso daí foi uma possibilidade, né, da orientação e do tracking também na escola, onde a gente parte do princípio que eles conheçam o espaço, né? Então, a orientação, ela diz isso, que a criança tem que conhecer o espaço para fazer com que seja feita esse aprendizado de uma forma mais tranquila, né? Para que depois você alcance algo mais complexo com eles. Então, numa foto abaixo aí, vale salientar que os meninos são todos liberados, todos assinaram o termo de consentimento, os pais, e aí a gente está aprendendo o ponto cardeal, né? A questão da lateralidade, deles apontando o braço direito, né, para onde o sol nasce, né, que é o leste, o esquerdo para o oeste, para onde o nariz apontar vai ser o norte. Então, isso, se você perguntar para alunos do quinto ano, já vão saber. E atrelado a isso, eles iam trabalhando também com as professoras polivalentes, né, com alguns conteúdos, né, que remetem à geografia, à matemática, à história também, né. E aqui eu apareço colocando alguns pontos, bem artesanais mesmo, então o número do PC aí, e vale salientar que isso resultou também numa prova coletiva, né, uma prova no dia das disciplinas específicas, né, que nós chamamos de artes, ensino religioso e educação física. Então, nesse dia, nós fizemos uma prova coletiva, você pode passar a imagem, e nós fizemos até o bloco de largada ali, ó, o professor Wesley, na ocasião, segurando os meninos, e nós temos um espaço bem bacana, que é ao lado, é o horto, né, municipal, e nós utilizamos parte desse horto também para que enriquecesse essa prática, e realmente foi uma ocasião bem interessante, né? Nesse primeiro momento aí, foi a prova em si, a brincadeira, para eles entenderem como é que funciona. No segundo momento, nós fizemos a prova. Então, além de ela anotar, ao invés do picotador, eles anotavam uma senha. A senha pode ser uma letra. Letra A, letra B, você tem um passaporte, um papelzinho, aí você anota. E naquele ponto, se você perceber na grade ali, Sibeli, se você passar ali naquele PC, tem uma tarja assim, ó, que aquilo é uma pergunta da prova. Então, a prova foi feita de forma coletiva. E assim, foi uma situação que nós criamos e é um dia que eles realmente gostaram. Poxa, eu nunca fiz uma prova desse jeito, bem diferente. E são ideias que a gente vai colocando para que a gente possa, né, trazer algo novo e que a gente consiga a aderência desses alunos nas aulas da educação física. Então, as práticas corporais da aventura, elas promovem muito bem isso daí. Em outra ocasião, a gente acabou colocando até mesmo o slackline como numa corrida de aventura, né? E a gente simulou um rio botando saco com água, alguma coisa, fez uma piscina, o pessoal pulando, entendeu? Assim, a gente acaba extrapolando. Se a gente não pode ir para um mar, porque existem custos, né, para a gente levar 500 meninos para um local, não tem condições. Mas a gente faz da escola um espaço voltado para essa criação dessas possibilidades pedagógicas, que a gente sabe que a gente tem como educação física é isso, a gente usar a criatividade, usar da nossa força de vontade e dos parceiros também, porque sem parceiro a gente não consegue fomentar. Pode passar. Aqui o track e os seus momentos, pode passar. Eita, guerreirão, pode passar aí. O momento do cálculo do azimuth, lá na tenda da hidratação, esse é o Maurício, se eu não me engano, pode passar. A travessia aí no Complexo Capiba, nossa atleta Nila, pode passar.
Aí a Ilana, a nossa amiga Cibele, Ilana, minha esposa, e a Super Ana. Pode passar. Momento do registro aí. Eles gostam do registro. E aí foi essa imagem aí dessa plantinha no carro, isso foi do último mapeamento que nós fizemos, né? E vai ser a nossa próxima etapa, que tá ainda, é o X da questão, se vai ter ou não vai. Então a gente passou por lá e essa sementinha acabou brotando, né? Aí germinou e cresceu, no lugar que a gente menos espera. Então isso me remeteu a um provérbio chinês, que quando as raízes são profundas, não há razão para a gente temer o vento, né? Apesar das circunstâncias que a gente passa, das dificuldades, e se a gente tem uma raiz bem fixada na família, com os amigos, né? E com a nossa vontade no aspecto profissional, pode ter certeza que a gente vai estar bem seguro. Isso eu digo até aspectos individuais, políticos, o que for. Assim, eu não sei se nós temos tempo ainda, mas assim, as perguntas, caso você queira ir perguntando, eu vou respondendo, ok, Bi? Então, eu vou abrir, alguém quer fazer alguma pergunta, vou dar 15 segundos, se ninguém responder, Deixa pessoal eu aqui. falar acerca da profissionalização, a questão da questão das federações, ligas, né? A gente sabe que o esporte de orientação, ele é algo global, né? É algo global. Então, existem regras lá de cima, né? Que até embaixo. E eu estou aprendendo muito na orientação com relação a detalhes específicos de montagem de pista, de questão de largada, de questão de mapa. E o que nós sentimos falta hoje é de uma coesão maior em relação às organizações de trekking. A gente sabe que a Federação Mineira existe, né? Existe a Federação Mineira de Trekking. Existe no Rio de Janeiro a Federação de Montanhismo. E existe até aqui em Alagoas, né? Através de Moraes, que é o que presta serviço para nós aí, a Liga Alagoana de Trekking. Aí eu pergunto por que não existe a Liga Norte Rio Grandense também de Trekking. Então é uma proposta que a gente pode sentar para discutir e vale salientar que é um espaço muito propício para a busca de estudos também, né? De você entender como é que se faz a preparação física desse atleta, né? Que valências são necessárias para que ele possa correr em alto rendimento, né? O que o atleta busca mais? Será que quando ele está no meio da prova ele sente prazer, sente raiva do organizador? Então, são questões da psicologia, né? Do desporto, da sociologia também, que a gente tem um espaço rico para a produção de conhecimento. Então, eu deixo o Speed Track aberto aí para que você possa, né, com a sua instituição, com o seu público aí, seus acadêmicos, para que a gente possa sugar um pouquinho desse pessoal, que a gente tem muito que aprender com eles também. Digamos, eu estou à frente de um evento, mas eu aprendo com o Carlinhos, eu aprendo com a Amanda, eu aprendo com a Ilana, eu aprendo com a Mauri, então, eu aprendo com o Breno. Então, realmente, nós partilhamos de muitas trocas. Então, essa troca realmente faz com que o evento ele se fortaleça a cada dia. Exatamente. Então, não surgiu perguntas, o pessoal está agradecendo aí, alguns que estavam aí nos vídeos, né, se viram, muito legal isso. E uma coisa que eu tenho que, vou exaltar, né, e aí é uma questão tanto como pessoa, né, como profissional, é o que essas práticas, elas podem possibilitar, né, e aí eu anotei uma palavrinha aqui, que é muito interessante, que a gente sempre busca, né, a educação física, ela tem esse poder, que é a amizade, a socialização, e eu acho que isso é uma palavra-chave, né, dentro do trekking, que é essa amizade, né, a gente cria laços, a gente conhece pessoas, é tanto que a minha primeira experiência, eu cheguei lá, não tinha equipe, né, e aí a gente se formou na hora, o pessoal estava por ali, quem está sem equipe, e a gente participou de uma equipe, né, eu, umas 2 pessoas, sem se conhecer, né, a gente não se conhecia, então a gente participou e foi, assim, não teve briga, né, muito pelo contrário, foi um desfrute, foi um puxando o braço pelo outro, então, assim, eu acho que o trek, ele traz essa palavra muito forte, né, a amizade, a socialização, né, e aí, assim, eu acho que é um mérito que a educação física, ela também tem, né, de agregar pessoas, de agregar esses valores, né, valores pessoais, e aí a gente vê a experiência na escola que vocês tiveram, né, a diretora da escola aqui presente, né, com certeza ela ficou muito feliz com essa experiência, e aí a gente sabe que, assim, a educação física, ela tem muito a ofertar à sociedade, mas basta realmente nós, como profissionais, a gente saber o nosso lugar, né, saber em que momento a gente pode atuar, né, e eu acho que, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo,
né, de isolamento, de distanciamento, mesmo que estejam nos vendo aqui, é um momento da gente pensar e refletir, né, da nossa importância, né, de estar dentro de casa e essa necessidade do homem de se movimentar, né, o trek, a própria palavra diz, né, esse deslocamento, esse percurso, e aí esse deslocamento permitindo você conhecer outros espaços, né, o contexto natural, né, permitir conhecer pessoas, permitir conhecer culturas, né, então eu acho que o trek, ele traz isso, né, ele traz essa essência da amizade, a amizade não só entre pessoas, mas com a natureza, né, com a vida, né, então eu acho que era isso que eu queria, né, só falar, e você estava falando, eu lembrando das minhas experiências, né, de diversas práticas que eu já vivenciei, e o trek é uma experiência que é extremamente significativa, porque eu já pulei de paraquedas, já andei de parapente, mas esse vínculo, essa ligação que o trek traz é muito interessante, né, porque não é um vínculo só com a natureza, né, é o vínculo com a natureza como um todo, nós como pertencentes a esse ambiente, né, então era isso que eu queria dizer, e aí eu deixo o seu contato, né, está aí no convite. Eu queria agradecer a equipe, né, algumas pessoas da sua equipe estão aqui presentes, gostaria de agradecer no seu nome de todo mundo, mas gostaria de agradecer por esse momento e, assim, oferecer esse espaço e, assim, os alunos que estão aqui presentes, com certeza, eles aproveitaram muito e, quem sabe, né, a gente saindo desse momento, todo mundo daqui vai fazer participar de uma competição de speed track, né? E aí, se Deus quiser, a gente vai, a primeira coisa que a gente fizer vai ser participar do track, né? E aí eu me comprometo de carregar esses alunos tudinho aqui dentro da instituição para a sua prova. Porque, assim, eu estou devendo a eles, né? Eu estou devendo, esse momento foi bem complicado na minha disciplina, porque é prática, e eu estou devendo esse momento para eles. Imagina. Mas faz parte, todo mundo está passando por isso, Diana. E assim, eu me comprometo aí, juntamente com a sua instituição, em promover um evento noturno aí na casa, caso vocês... Opa, então pronto, já está marcado. Um Já está RN aí, marcado. noturno, caso seja interessante, estou por aqui. Pronto, e o espaço está aberto, principalmente para essas boas experiências, tá bom? Quero agradecer a Mariana, que é do setor de extensão, que esteve o tempo todo aqui agora nesse momento com a gente, que está, né, contribuindo também com esse momento, muito obrigada. E a coordenadora, Sônia, e o professor Paulo também, e a você, meu querido, que sempre é só dizer, Richard, você, opa, vamos lá. Né? Então, muito obrigada aí, obrigada aos alunos e a galera externa aí que estava por aí, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite, um abraço para o Paulo, para a Sônia, para a Mai, para você também, de coração, tá bom? Ao pessoal que teve paciência de ficar aí, certo? Participando, meu agradecimento, minha gratidão. Valeu, Di, muito obrigado. Valeu, meu querido. Tchau, pessoal. Obrigado. E qualquer coisa, né? Tamo junto. Virtual. Valeu, Abraço. valeu. Valeu. Deixa aqui.